Quem somos? O que buscamos? A GeneOne apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui, cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula do Das Educa em parceria com a GeneOne. Hoje nós vamos ter uma aula muito especial com a nossa convidada, doutora Joana Meira. A doutora Joana, ela é médica geneticista, ela fez a residência na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez o mestrado em genética pela USP de São Paulo, no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco. Ela também é médica assistente do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, e também é professora do curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a disponibilidade da Joana de colaborar com a gente nesse projeto. Então, boa noite a todos. Gostaria de apresentar, então, a doutora Joana Meira, que é médica geneticista pela Universidade de Ribeirão Preto, mestre em genética pela USP de São Paulo. Ela é médica assistente do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, e professora do curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia. E hoje ela vai conversar com a gente sobre aconselhamento genético. Joana, muito obrigada e pode dar seguimento então para a sua aula. Qualquer coisa eu vou ficar aqui, eu vou desligar o meu som, tá bom? Certo. Pronto. Eu que agradeço, Michele, pelo convite. Fico muito feliz, tá, pela oportunidade de falar de um tema que é tão presente, né, no nosso dia a dia como médicos geneticistas e que permeia, na verdade, todos os outros assuntos, né, relacionados à genética e que foram falados e apresentados brilhantemente aqui pelos outros professores. Queria também agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e hoje a gente vai falar um pouco sobre aconselhamento genético. Então, primeiro, para a gente estabelecer, né, falar um pouquinho sobre alguns conceitos, o que é em si o aconselhamento genético? Então, o aconselhamento genético ele teve várias definições, até com diversos novos conceitos surgindo, até chegar a um consenso aceito pela Organização Mundial de Saúde em 1969, que o conceitou como um processo, né? Então não é só um momento, não é só uma consulta, um momento pontual, é um processo através do qual os conhecimentos sobre os aspectos genéticos das doenças são partilhados por profissionais treinados com aqueles que têm um risco acrescido de ter um distúrbio hereditário ou de transferi-lo para a sua prole. Então eu grifei alguns pontos, né, que a gente vai falar e depois vai estabelecer e definir mais alguns conceitos. E aqui a gente vê, né, aspectos genéticos, profissionais treinados, distúrbios hereditários. E, segundo a American Society of Human Genetics, definiram também como um processo de comunicação, então que ele vai lidar com problemas humanos associados com risco de recorrência de uma doença genética em uma família, envolvendo a participação de uma ou mais pessoas treinadas para ajudar o indivíduo ou sua família a
compreender os fatos médicos. Então, o que a gente chama de fatos médicos são o diagnóstico, o prognóstico, quais são as condutas. Esse processo também é para ajudar a compreender a hereditariedade, o que é uma doença hereditária e como essa hereditariedade ela vai agir naquela família e os riscos de recorrência. E para permitir com que seja possível escolher, né, que o paciente e sua família possam escolher o curso de ação que pareça apropriado em virtude do seu risco, baseado sempre nos objetivos familiares, nos padrões éticos e religiosos daquela família. Então, a gente vê que o que chama atenção nessa questão do aconselhamento genético é que ele é um processo de comunicação que vai ajudar a compreender o paciente, a compreender e, com isso, poder fazer escolhas. Então, falamos vários conceitos que já foram, né, pronunciados em outras aulas, mas eu acho importante a gente revisitar alguns conceitos desses para a gente começar a nossa aula. E aí, a gente fazendo um mapa de palavras, a gente consegue ver, né, que fala de aconselhamento, fala de defeitos congênitos, fala de doenças genéticas, manejo, prevenção, risco de recorrência, planejamento. E às vezes parece que é tudo meio a mesma coisa, né? Parece que doença genética, defeito congênito, doença hereditária, é tudo a mesma coisa. Então é importante a gente ver que tem diferenças nesses conceitos. Então, a genética médica é uma especialidade médica, certo? Na verdade, é importante lembrar que é uma especialidade médica que ainda tem muitos poucos médicos nessa área. Dentre todas as especialidades de medicina, acho que é a penúltima que tem menos médicos, especialistas na área, mas que vem aumentando esse número, né? Então, é a especialidade que ela realiza a avaliação clínica do paciente, para estabelecer um diagnóstico, um manejo, um tratamento, e dentro disso, né, também envolvendo tudo o aconselhamento genético dos indivíduos e famílias com doenças geneticamente determinadas e defeitos congênitos. E aqui, nessa figura, eu mostro que eu separo aqui defeitos congênitos, doenças genéticas, doenças hereditárias. Lá em cima eu falei doenças geneticamente determinadas, para a gente saber que não é tudo a mesma coisa, não são sinônimos. Então, doenças genéticas, a gente pode conceituar, né, como doenças causadas total ou parcialmente por uma mudança da sequência do DNA do indivíduo. Então, acho que isso a doutora Michele já falou na aula, a doutora Tereza também já falou. E é importante a gente ver que está separado aqui de defeitos congênitos e há uma intersecção. E o que isso quer dizer? A gente consegue ver aqui que nem todo defeito congênito é causado por causas genéticas. Então, ele está separadinho assim porque ele pode ser causado também por fatores ambientais. Então, um defeito congênito pode ser causado por uma infecção congênita, né? Ele pode ser causado por um uso de uma droga na gravidez. Ele pode ser causado também por uma deficiência nutricional que, junto com algum fator genético, leve a um defeito congênito. Então, quando ele tem essa influência de doenças, fatores genéticos e fatores ambientais juntos, a gente chama que tem um efeito aí, uma herança multifatorial, uma causa multifatorial. Mas ele pode ser, né, mais ambiental, como também ser puramente genético. Nessa figura também, a gente vê que está separado aqui doenças genéticas e doenças hereditárias. Então, isso aqui mostra o quê? Que nem toda, né, doença genética é hereditária, mas toda doença hereditária é genética. Então, como é que a gente consegue exemplificar isso? Então, falando de uma doença genética hereditária, a gente pode pensar, por exemplo, no nanismo, né? Um exemplo de um nanismo genético que é a acondroplasia, que é o nanismo mais comum de causa genética. Então, se o pai, por exemplo, tem uma acondroplasia, ele tem o risco de ter um filho com acondroplasia, né, de passar esse gene alterado de uma geração para outra. Então, foi uma doença genética hereditária. Mais outro exemplo, a gente vê vários casos de crianças com síndrome de Down, que é uma doença genética que a gente vê com muita frequência.
Mas a maioria desses casos, os pais não tinham síndrome de Down. Então, não foi uma doença herdada, né? Foi uma mutação nova, foi uma alteração nova que aconteceu naquela criança. Então, é importante a gente separar esses conceitos de fatores genéticos, de fatores ambientais, de defeitos congênitos de causa também multifatorial, para a gente não chamar tudo de doença genética, nem tudo de defeitos congênitos. Então, falando, né, desses termos, falando da importância do aconselhamento genético e do estudo das doenças genéticas, qual é o impacto dessas doenças genéticas, das doenças hereditárias, dos defeitos congênitos na população? Então, a gente pensando com um sentido mais amplo, assim, as doenças genéticas, como um todo, afetam 3 a 7% da população mundial. Hoje eu fiz uma pesquisa, a gente tem 7 bilhões e 800, quase 7 bilhões e 800 mil pessoas na população mundial. Se a gente for pegar aí esses 7%, são mais de 500 milhões de pessoas com doenças genéticas no mundo. Um outro quadro clínico muito comum que a gente atende em todas as especialidades são pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente consegue pensar também que 50% das deficiências intelectuais têm alguma causa genética. Pensando a nível de internamentos, tá? Então, qual é o peso disso para os hospitais? Vamos pensar assim. 11% dos internamentos infantis têm causas genéticas. E 18,5% dos internamentos infantis têm outros defeitos congênitos associados. Essas informações que eu estou passando são informações dos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil ainda a gente tem muita falta de estudos epidemiológicos para fazer esses levantamentos. Relacionado aos adultos, cerca de 12% dos internamentos dos adultos têm alguma causa genética. Quando a gente fala de defeitos congênitos, né? Entrando lá no site da CDC, que é o Centers for Disease Control and Prevention. Eles consideram lá nos Estados Unidos que a cada 4 minutos e meio nasce um bebê com defeito congênito e que defeitos congênitos afetam 3% dos recém-nascidos por ano. Esse número 3% é muito utilizado em todos os países, né? Então, quer dizer que 1 em cada 33 bebês nasce com algum defeito congênito, o que soma mais de 120 mil bebês por ano com algum defeito congênito. Então, sim, os defeitos congênitos são comuns. Esse slide é para mostrar que também, sim, os defeitos congênitos são muito onerosos. Então, nos Estados Unidos, o custo total para pacientes com defeito, para tratamento, né, de pacientes com defeitos congênitos por ano excede 2,6 bilhões de dólares. E aqui também é para mostrar que, sim, né, os defeitos congênitos podem ser muito críticos. Então, eles causam 20% das mortes nas crianças até o primeiro ano de vida, que é esse cálculo da mortalidade infantil nos Estados Unidos, né? A primeira causa de mortalidade infantil em países desenvolvidos são por defeitos congênitos e são condições críticas que levam a grandes desafios ao longo da vida do paciente. Então, além da grande mortalidade que eles causam também uma grande morbidade e muitas deficiências ao longo da vida do paciente. Então, nos países desenvolvidos, é a primeira causa de mortalidade infantil. E nos países como o Brasil, né, os países em desenvolvimento, então, no Brasil, a gente tem esse gráfico aqui, que mostra que em 1980, era a segunda causa de mortalidade, ou era a quinta causa de mortalidade infantil, ficando atrás das causas perinatais, das doenças infecciosas e parasitárias, das doenças do aparelho respiratório, das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Com o controle, né, com melhor condição da qualidade de saúde, de saneamento básico, do acesso à saúde dos pacientes, essas malformações congênitas elas foram para segundo lugar, ficando apenas atrás das causas perinatais, o que reflete também a questão da falta de planejamento de uma mulher para engravidar, do acompanhamento pré-natal, que ainda existe melhoras no país. Então, é algo com grande impacto na saúde pública. Então, frente a isso, a gente vendo o que vendo
qual é a importância, qual é o impacto, quais são os objetivos, né, de fazer um aconselhamento genético. Então, o objetivo é fazer um diagnóstico acurado, informar sobre a natureza da doença e o risco de recorrência na família, discutir as opções de planejamento familiar, ajudar os casais a chegar a decisões que eles acham corretas. Então, o que é importante a gente falar é que a gente vai tentar. O nosso objetivo é fazer esse diagnóstico acurado para ter todas essas informações para falar sobre a doença. E é muito importante a gente saber que nem sempre a doença genética que a gente está fazendo o diagnóstico ou que a gente está procurando já foi descrita na literatura. Então, pode ser uma doença nova. Então, pode ser uma doença que só foi descrita em 3 pessoas. Então, é importante a gente se aprofundar para conseguir chegar a esse diagnóstico, para procurar na literatura um prognóstico, como é que ocorreu com os outros pacientes. E a gente dá toda essa informação para a família. Se possível, o risco de recorrência. Nem sempre a gente vai ter também essa informação. Discutir as opções de planejamento familiar, então, de dar essas informações para poder discutir com a família e ajudar com que, a que eles cheguem à decisão, né, de que eles achem correta. Então, a gente vai falar, né, quais são as premissas aqui do aconselhamento genético e vai ver que essa informação que a gente dá é para a família e para o casal chegar às decisões. E dessa forma também ajudar a reduzir a ansiedade desse casal e sentimentos de culpa dos pais, tá? Porque às vezes eles chegam achando que foi algo que fizeram errado que levou a criança a ter aquelas alterações. E criar, assim, modalidades para o manejo do paciente. Então, é um conceito muito amplo, muito discutido e que às vezes tem muitas questões éticas envolvidas e muita polêmica envolvida em relação ao aconselhamento genético. Então, resumindo, o objetivo é orientar os pacientes e a família, fornecer informações e apoio às famílias em risco, para permitir que eles compreendam o diagnóstico, o curso provável da doença e as medidas de controle existentes e os riscos de recorrência entre os familiares. Então, quem é que executa o aconselhamento genético? Então, nós temos panoramas diferentes a depender dos países. No Brasil, atualmente é um ato médico, é um ato do médico geneticista que ele pode estar inserido em uma equipe multiprofissional e interdisciplinar para realizar o diagnóstico, prognóstico e estabelecer como é que será o manejo daquela doença. Em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, existe essa National Society of Genetic Counselors. Eles chamam esse termo Genetic Counselors, eu acho que até melhor usado que a tradução para português, porque essa tradução para português também ela é um pouco discutida, porque eles falam aconselhadores genéticos ou conselheiros genéticos. Na verdade, você não está dando conselho, você está dando informação para aquela família decidir o que vai fazer. Certo? Então, nesses outros países, existem profissionais especializados com certificação nas áreas de genética e aconselhamento. Eles são de várias áreas de saúde, né? Não necessariamente médicos, e atuam como membros de uma equipe de saúde, fornecendo informações e apoio às famílias afetadas. Necessariamente, eles têm que estar numa equipe que tenha um médico geneticista. O que tem acontecido no Brasil atualmente? Ainda não tem nada muito estabelecido, mas tem se formado, né, tentado construir residências multiprofissionais para formar esses conselheiros genéticos ou aconselhadores genéticos, mas que eles têm que atuar obrigatoriamente dentro de uma equipe com um médico geneticista, dentro de uma equipe multiprofissional. Então, quais são as premissas que eu estava falando? Quais são as premissas fundamentais do aconselhamento genético? Então, isso aqui a gente podia fazer uma aula só com esse slide, né? Para falar e ir conversando sobre ponto a ponto desse slide. Mas vamos tentar falar um pouquinho mais de outras coisas também. Mas quais são essas premissas fundamentais? Primeiro, é a utilização voluntária dos serviços. Parece muito óbvio, né? Claro, a pessoa só vai se quiser. Mas dentro de genética, quando você fala de uma doença que envolve toda uma família, quando você fala de uma doença que envolve predições de desenvolver uma doença no futuro, isso é uma coisa que tem que ser muito bem esclarecida. Então, se vai uma família no seu consultório e você vê que ele tem uma doença, diagnostica aquela doença e sabe que outras pessoas da família também podem estar em risco de desenvolver, às vezes, como, por exemplo, a síndrome de Marfan, que existe o risco de morte súbita, né?
por dissecção de aneurisma de aorta. Você tem que sugerir que aquelas pessoas venham, mas tentar explicar o motivo, porque você não pode obrigar que aquelas pessoas venham ao seu consultório, tá? Então, em casos de câncer também, de oncogenética, né, que existe uma predição de desenvolver, ter uma predisposição a desenvolver câncer, ou então em doenças neurodegenerativas, mas que só ocorrem na fase mais adulta. Então, essas coisas tem que deixar muito claro para o paciente que a utilização é voluntária, mas tem que mostrar a importância, para que o paciente possa tomar uma decisão informada. Então, essa é a segunda premissa, que é a tomada de decisão informada. Ele só vai poder tomar essa decisão informada se ele entender tudo que você está falando. Então, nesse segundo tópico, também é importante a gente saber que a pessoa que vai fazer o aconselhamento genético tem que saber explicar para o paciente de acordo com a sua condição social, com a sua condição de educação. Não adianta você só usar termos técnicos e explicar. A gente sabe que genética é difícil para a maioria da população. O paciente, quando chega no consultório de genética, não sabe nem o que ele está fazendo ali, não sabe o que é um geneticista, às vezes acha que é uma outra especialidade, não sabe o que é genética, não sabe o que é célula, não sabe o que é DNA. Então, você explicar isso, você tem que ter realmente um empenho para explicar de uma forma que seja muito clara para o paciente. Às vezes, na primeira consultação não adianta, tem que vir uma segunda, uma terceira vez, fazer um relatório detalhado, ler com o paciente para poder explicar. E só assim ele vai poder tomar a decisão dele. Outro ponto importante é a questão do aconselhamento não diretivo. Então, o que a gente fala não diretivo? Porque a gente já está acostumado em medicina a ter uma conduta muito paternalista. Então, ó, você vai pegar isso aqui, você vai tomar esse remédio, você vai fazer essa atividade física, você vai fazer esse exame e pronto, né? Dentro de genética, a gente tem que dar as informações e dar as opções para o paciente ver o que ele vai querer fazer. Porque, às vezes, o tratamento que ele vai fazer é para a vida toda. Ele vai ter que ir lá de 15 em 15 dias, ele vai ter que ir lá semanalmente para tomar, por exemplo, uma reposição enzimática. Ele vai ter que fazer um exame que só vai dizer uma coisa que ele vai ter no futuro. Então, essa questão do aconselhamento não diretivo, você tem que dar todas as cartas, tem que dar todas as informações para o paciente para ele poder tomar essa decisão. Então, as consultas são demoradas, a conversa tem que ser longa, tem que ser bem clara, e para assim o paciente tomar essa decisão. E sempre vai ter aquela pergunta, o que você faria, né? Pergunta para o médico, doutor, o que o senhor faria se estivesse no meu lugar? Então, você não está no lugar do paciente, você não tem como se colocar, você não vive a mesma realidade do paciente. Então, você não pode cair nisso, se fosse meu filho, eu faria isso. Não. Você tem que dar as informações e ele tomar a decisão, e você ajudar nesse processo. Outro ponto aí também que é extremamente discutido é a questão da proteção à privacidade e confidencialidade da informação genética. Então, todos esses pontos que a gente fala são muito polêmicos, tem muitas discussões éticas em relação a isso. Hoje em dia, com o desenvolvimento, né, dos exames genéticos e de testes até preditivos, então, o exame que você tem uma doença que tem uma predisposição a câncer, por exemplo. Essa informação é do paciente, né? Então, não tem a obrigação de mostrar para o empregador, de mostrar para outras pessoas, porque isso pode causar sérios problemas na vida do paciente, tá? E essa confidencialidade também é algo que tem que ser muito, muito bem conversado com o paciente, né? Para ele não se sentir obrigado a falar do seu diagnóstico e com outras pessoas, não sentir uma pressão. E também, no final, dá uma atenção muito especial aos aspectos psicossociais e afetivos relacionados ao impacto e manejo da informação genética. Porque a gente não está falando de uma doença que vai ser tratada com antibiótico e melhorar. É uma doença que às vezes a pessoa tem para a vida toda, é uma doença que ela pode ser estável, mas também pode ser progressiva. É uma doença que ela nasceu com aquilo e às vezes herdou de um pai, herdou de uma mãe. Tem essa questão do sentimento de culpa relacionado. E vem o resultado do exame, não é aquele exame, eu vou fazer agora, às vezes a pessoa faz um cariótipo, por exemplo. Preciso fazer próximo da consulta, porque senão perde a validade? Não, infelizmente ele não perde a validade, ele vai ser aquele mesmo resultado para a vida toda. Né? Então, essa questão de quem passou,
como é que vai ser? Às vezes a pessoa se sente mal porque todos os irmãos têm uma doença, por exemplo, na Coreia de Huntington. Todos os irmãos têm uma mutação que vai causar uma doença no futuro e ele não tem. Então, às vezes a pessoa que não tem também pode se sentir mal, né? Então, é muito delicado esse assunto. E esses assuntos são muito discutidos dentro da genética. Então, quando é que a gente vai indicar uma avaliação genética, né? A Chay já teve uma aula com o Dr. Rodrigo Fock, então eu vou passar mais rapidamente. E a gente vai indicar em várias situações. Quando tem uma doença hereditária na família, então ou já diagnosticada, ou que parece só estar passando de geração em geração. Isso tem que ser investigado. Uma criança nasce com defeitos congênitos. Vai ser um defeito congênito isolado, um defeito congênito, a criança que a gente chama, né, polimalformado. Síndromes dismórficas, na verdade, é uma das indicações mais comuns para consulta genética. Vem às vezes no pedido assim, síndrome genética ou criança dismórfica, né? Então, aquela criança que você olha e vê que tem alterações, anomalias ali, que você acha que ela tem um rosto diferente e que não é nem parecido com o pai nem com a mãe, né? Deficiência intelectual e desenvolvimento neuropsicomotor hoje são investigadas, né, por suas causas genéticas. Doenças neurodegenerativas e erros inatos do metabolismo. Problemas de crescimento e desenvolvimento puberal, seja crescimento a mais quanto crescimento a menos, seja um atraso de desenvolvimento ou seja uma puberdade precoce. Claro que essa parte aí principal, ela é sempre acompanhada junto com a endocrinologia. Distúrbio de diferenciação sexual, então genitália ambígua, é uma que a gente chama uma das emergências genéticas, né? A criança que nasce com aquela genitália que você não consegue dizer se é menino ou menina. Então, isso precisa de uma abordagem multiprofissional para esse paciente e de consulta genética. Consanguinidade, então, pacientes que chegam, casais, né, que querem ter filhos, mas têm um receio porque são consanguíneos, são primos em primeiro grau. Casais com abortos de repetição, natimortos e infertilidades. Então, isso entra na seara da infertilidade também, né? Então, aquele casal que tenta engravidar e tem abortos de repetição, tem filhos natimortos, tem infertilidade, cabe investigação genética, assim como o diagnóstico pré-natal e pré-implantacional também, e pode encontrar alterações e precisar ser investigado. A exposição a teratógenos também entra na investigação, né? É importante ser avaliada por geneticista, porque é um diagnóstico diferencial de várias síndromes genéticas, tá? As infecções congênitas, por exemplo, a microcefalia associada à Zika, entre outras coisas. Uma grande área agora que vem se desenvolvida já há um tempo já também são as síndromes de câncer hereditário, que é investigada pela oncogenética, e também para avaliação de consultas pré e pós-teste, que está dentro também desses outros pontos que eu falei. Então, quais são as etapas, né, do aconselhamento genético? É importante falar que o aconselhamento genético ele pode ser realizado em qualquer idade, né? Pode ser necessário para um bebê como para uma pessoa mais velha. Então, quando a gente fala de aconselhamento genético, a gente tem que pensar na consulta também. Então, a consulta médica é o ato indispensável para o aconselhamento genético. Então, nesse momento que a gente vai ver o diagnóstico, qual vai ser o prognóstico clínico, qual vai ser as orientações reprodutivas dos pacientes e suas famílias, com doenças genéticas e suscetibilidade geneticamente determinada. Então, a gente vai falar um pouquinho de como é essa consulta genética, né? Quais são essas etapas do aconselhamento genético. A gente olhando esse fluxo aí, a gente vê que história pessoal e familiar, exame físico, exames complementares e a hipótese diagnóstica existe em qualquer outra especialidade. A gente acrescenta aí estimativa de risco, tá? Que é uma coisa mais específica da genética, e medidas de segmento, tratamento e prevenção, que também segue para outras especialidades. Mas cada um desses tópicos aí vai ter uma coisa diferente, né? Especificidade dentro da genética. Então, vamos falar um pouquinho da história pessoal e familiar, que é diferente, assim, o que eu sinto que é diferente dentro da consulta genética das outras especialidades, é que tudo que a gente está perguntando, a gente está pensando na etiologia. Porque se for pensar um paciente com microcefalia, existe um CID de microcefalia, se não me engano é Q02, que é para microcefalia. Então, ok, cheguei ao meu diagnóstico. Não, porque a gente quer saber o que foi que levou àquela microcefalia. Tá? Então, qual é a etiologia? Porque se a gente não sabe o que causou, a gente não sabe dizer qual vai ser o risco de recorrência daquilo, por exemplo. Então, quando a gente vai perguntando, a gente vai perguntar
pela história pessoal, a gente vai começar lá nos antecedentes gestacionais. A gente não vai só pela história da moléstia atual, a gente não vai perguntar há quanto tempo você está sentindo essa dor, há quanto tempo. A gente vai começar desde lá na gravidez da mãe. Então, a gente vai perguntar a idade materna. Por quê? Porque tem maior risco de cromossomopatia, por exemplo, para mães com idade acima de 35 anos. O número de gestações de partos e de abortos. Por quê? Um paciente, por exemplo, que teve 10 gestações, 1 parto e 9 abortos, se esses abortos forem espontâneos, tem um maior risco de ter alguma coisa genética por trás aí causando. Diferente, claro, se eles forem provocados. Então, a gente tem que perguntar esses detalhes. Como foi o pré-natal? Qual foi, se teve alguma alteração na ultrassom, se as sorologias foram normais, né? Se teve alguma doença, diabetes, hipertensão, perguntando tudo para saber se aquilo pode estar causando o quadro clínico do paciente atual, tá? Em relação aos movimentos fetais, quando começaram, eram frequentes, diminuíram? A gente pode estar falando de um bebê que nasceu hipotônico e já pode estar tendo hipotonia intrauterina. Intercorrências em relação à perda de líquido, à perda de sangue, a doenças, né, outras doenças, as doenças crônicas também, a traumas. E pensando também, a gente tem que perguntar também sobre a questão do uso de teratógenos na gravidez. Então, teratógenos vai ser qualquer agente químico, físico ou biológico que pode levar a alterações no feto, no embrião. E aí a gente tem que perguntar uso de álcool, uso de cigarro, uso de drogas, uso de medicamentos, uso de abortivos, para a gente poder pensar na causa daquele quadro clínico que está diante de nós. Aí depois a gente vai para os antecedentes perinatais. Então, perguntar, qual foi o tipo de parto? Foi cesárea? Foi normal? Por que foi cesárea? Então, a gente tem que perguntar esses detalhes. Foi cesárea porque a criança estava com oligodrâmino. Ok, aí já tem uma outra coisa, né? Já está pensando, já tem uma outra coisa associada. A criança foi prematura, né? A criança teve uma apresentação cefálica, foi pélvica. Aquele pé torto pode estar associada a um parto pélvico, uma oligodramia associada. Perguntar sobre a antropometria. Ele sabe que nem sempre vai vir na caderneta lá dizendo o tamanho do perímetro cefálico, do peso, da altura, mas é extremamente importante para a gente poder corrigir as medidas que a gente vai fazer. Saber se foi uma microcefalia, por exemplo, de início pré-natal, pós-natal, se é uma baixa estatura de início pré-natal, pós-natal. Saber o APGA, né, para pensar qual foi as condições de nascimento daquela criança. E intercorrências, a gente tem que perguntar se a criança teve cianose, se a criança teve convulsões, se a criança teve icterícia, se teve alteração no choro, um choro diferente, se teve alteração no odor da urina, no odor do suor da criança, tudo isso pensando na etiologia daquele quadro clínico. E de antecedentes médicos, então, depois que a gente sabe como foi a gestação, como foi que a criança nasceu, o que ocorreu depois do desenvolvimento, né? Se ela perguntar como foram os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, então perguntar como é que que idade que a criança andou, que idade que a criança sustentou o pescoço, sentou sem apoio, sentou com apoio, andou, teve a lalação, falou as primeiras palavras. É importante a gente perguntar sobre o início da dentição, porque tem doenças genéticas que nascem com o dente pré-natal, né, a dente neonatal, e tem doenças genéticas que a criança só desenvolve a dentição mais velha, 7, 8 anos. Fechamento de fontanelas, pensar se a criança tem uma craniosinostose, fechamento precoce de fontanelas, ou tem uma fontanela muito ampla, pensando em outras doenças genéticas também. Se houve história de regressão, né? Então ela conseguiu os marcos, depois perdeu os marcos. Desenvolvimento puberal, com que idade foi até a arca, a menarca. Fraturas ou luxações também, tem doenças genéticas que têm muitas fraturas ou luxações associadas. Como é o desempenho escolar e em relação também à deficiência intelectual, que aí a gente vai precisar saber de uma avaliação neuropsicológica para saber se há ou não um atraso, uma deficiência. A história familiar, a gente vai pegar utilizando o heredograma, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, que tem que fazer pelo menos 3 gerações. Precisa ter uma conversa prolongada com a família, às vezes precisa de informações de outros familiares, para saber, né? Então a gente usa esses símbolos para outra pessoa que for ler, consiga ver e ler, conseguir entender as informações que estão nesse heredograma sem precisar ter um texto corrido, tá? Então é importante ter todas essas informações. Depois a gente vai partir para o exame físico, que vai ser um exame físico segmentar, como qualquer outra especialidade que fazer um exame físico completo, só que dentro da genética a gente vai utilizar
os dados antropométricos bem detalhados. Então, a gente vai querer saber, além do peso, altura e perímetro cefálico, o diâmetro bitemporal, o diâmetro anteroposterior da cabeça, o tamanho dos braços, o tamanho do segmento superior, segmento inferior, tamanho, a distância das medidas dos olhos. Então, a gente anda com as curvas de crescimento e curvas para todas as medidas do corpo, e usa régua, usa paquímetro, né? Usa fita métrica, para poder ter esses dados antropométricos e aí botar nas curvas de normalidade. E aí são os dados quantitativos, mas tem também as descrições qualitativas das características. A gente tem que saber a anatomia do nariz, a anatomia do olho, né, do filtro nasolabial da boca, para a gente poder descrever, ah, não, esse nariz tem a raiz nasal, essa pessoa tem a raiz nasal baixa, tem as narinas antevertidas, tem a columela hipoplásica, né, esse olho é assim, assado. Então, tem características que a gente vai descrever. E essas características, hoje em dia, elas são bem detalhadas, e existe esse HPO, que é Human Phenotype Ontology, que a gente consegue ver se a gente está descrevendo corretamente essas características. Tanto se você for escrever um artigo de genética, que vai escrever um quadro clínico, você tem que botar nesse site e ver se está tudo normatizado. E existem vários artigos também que você pode fazer essa pesquisa. Artigos mais amplos, como assim, elementos de morfologia de termos gerais, ou até mais específicos, como assim, a terminologia padrão para mãos e pés. Então, tem para mão, para pé, para orelha, para tudo. Então, é tudo muito descrito. Tá? Então, depois a gente vai para a questão, vai partir para os exames complementares, que os exames genéticos já foram muito discutidos aqui, mas é importante sempre chamar a atenção que as escolhas dos exames complementares devem ser explicadas para o paciente, e a sua função de investigação da hipótese diagnóstica deve ser esclarecida juntamente com o significado e alcance dos resultados. Então, você vai pedir um exame que pode ver até isso, tem essa resolução, ele não vai ver tudo. A gente sabe que hoje em dia, né, a gente sabe que os exames podem dar resultados que eles não são conhecidos ainda, são indefinidos. Ou então pode encontrar variantes de significado incerto. Então, a gente tem que explicar para o paciente antes de pedir o exame para não criar uma expectativa maior do que o que vai acontecer. Então, a gente fala de exame genético, citogenética, biologia molecular, que já foram discutidos aqui. Nossa mão também de exames bioquímicos, principalmente quando a gente está falando de erros inatos do metabolismo. Exames de imagem, então a gente dá importância aqui também ao raio-x, né? Então, o raio-x é muito importante para a genética, mas é claro que a gente usa também, principalmente pensando em displasias esqueléticas, a gente usa também ultrassom, ressonância, tomografias, né? Exames anatomopatológicos são necessários, às vezes uma biópsia de pele, uma biópsia de músculo esclarece muito. E, claro, avaliação com especialistas. A gente sempre vai precisar do auxílio de outros especialistas para poder acompanhar esse paciente. Neurologista, oftalmo, ortopedista, endocrinologista. A gente sempre trabalha com a equipe interdisciplinar. E aí a gente vai poder estabelecer uma hipótese diagnóstica, sabendo qual a importância, né, desse diagnóstico. Porque às vezes a pessoa fala, para que eu vou saber o diagnóstico se às vezes a doença não tem um tratamento medicamentoso? Mas o diagnóstico é importante para a gente estabelecer o prognóstico. Então, às vezes é uma doença muito rara que a gente nunca ouviu falar e que tem poucos casos, a gente sabe como é que aquelas crianças podem evoluir. Estabelecer quais são as possíveis opções terapêuticas, ajudar a buscar normalidades ocultas, talvez a gente esteja olhando alteração só de cabeça e pescoço e aquela criança pode ter uma arritmia grave, né? Isso já foi descrito em outros casos, então ajuda a buscar para normalidades ocultas. Se existir um padrão de herança já estabelecido, a gente conseguir explicar aquilo para os pais e poder estabelecer um risco de recorrência e só assim fazer um aconselhamento genético preciso. Então, a primeira pergunta que o pai vai fazer quando chegar na sua sala é o que meu filho tem e se ele vai andar, se ele vai falar. Você não vai poder dizer isso se você não sabe qual é o diagnóstico, tá? Então, é extremamente importante. E para fazer esse diagnóstico, a gente tem que saber alguns conceitos que eu vou passar rapidamente, como, por exemplo, a gente está falando de anomalias congênitas menores ou maiores. Então, as menores são aquelas anomalias que são variantes morfogenéticas sem significado clínico importante. Já as anomalias congênitas maiores, elas têm consequências médicas, sociais e estéticas importantes, não são variações normais da população e tem aquela frequência de 3%.
Outros termos que a gente tem que saber para dizer o diagnóstico é dizer se aquilo é uma malformação, uma deformidade ou uma disrupção. Então, nem tudo é malformação, para a gente não generalizar. Tá? Então, a malformação tem uma receita, né? Vamos dizer que o DNA tinha já uma alteração e aquele órgão ou parte do corpo vai ser malformado. Já na deformidade, essa informação genética inicial daquela criança, daquele feto, era normal. Só que aí aconteceu uma causa mecânica que levou à deformidade. A exemplo, a gente pode pensar no oligodrâmio levando a pé torto congênito, tá? E disrupção é quando tem um evento disruptivo. Então, falta um sangue ou tem um teratógeno que levou a uma alteração, né? Uma desorganização no desenvolvimento que deveria ser normal. Então, tem uma receita inicial normal e aí pode formar um órgão ou parte do corpo mal formado, como, por exemplo, o uso de um abortivo. Só outro termo que a gente precisa conhecer para poder dizer o diagnóstico, se é uma síndrome, se é uma sequência, uma associação, é que também nem tudo é síndrome. Então, a gente fala síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que tem uma causa em comum, uma causa genética em comum. Exemplo, síndrome de Down. Então, a trissomia do 21 leva ao quadro clínico de síndrome de Down. Já a sequência é quando uma alteração inicial, ela leva um efeito cascata causando outras alterações. Então, a agenesia renal, por exemplo. A agenesia renal pode levar ao oligodrâmio, então a criança vai ficar num ambiente uterino, né? Lá apertadinha, sem o líquido. Então ela vai ter as contraturas articulares, porque ela não vai poder se mexer. Ela vai ter a micrognatia, porque ela não vai ter o líquido para deglutir. Pode ter a queda de base da língua, formação de fenda palatina, que a gente chama, por exemplo, de sequência de Potter. E associação são várias alterações em conjunto que ocorrem com mais frequência em conjunto, mas que a gente não sabe qual é a causa, que no futuro pode ser descoberta. Então, a gente tendo essa questão da hipótese, aí só assim a gente vai poder dizer qual é a estimativa de risco, estimar o risco de recorrência naquela família e estabelecer quais são as medidas de segmento, tratamento e prevenção. É importante a gente falar que sempre esse manejo vai depender de um tratamento, né? Vai precisar de um tratamento especializado, com equipe multidisciplinar, então a gente vai precisar de físio, de fono, de psicólogo, serviço social, terapia ocupacional, enfermagem, nutrição. Não vamos trabalhar sozinhos para acompanhar o paciente e sua família. Para assim a gente poder fazer essas medidas antecipatórias de saúde, segmentos, grupos de apoio, associações de pais de crianças com síndromes e para poder estabelecer quais são esses riscos de recorrência. Bem, a última coisa que eu queria falar é, como eu falei, né, que esse aconselhamento genético, esse tema, ele está envolto em muitas questões éticas, em muitas discussões éticas. E aí, não é o que nós vamos falar nessa aula, claro, mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala de genética e de aconselhamento genético, eu coloquei alguns artigos aqui, como, por exemplo, esse aqui, que é de 2008, que ele fala sobre a questão dos testes genéticos e a quebra, né, da confidencialidade destes testes genéticos. Então, discutindo sobre um balanço que deve ser feito entre os direitos do paciente de confidencialidade contra o direito de você dar um tratamento para um paciente, mesmo sem ele querer. Então, tem essa discussão. Outra discussão também é em relação à atualização, né, dos aconselhadores, dos conselheiros genéticos em relação às informações do sequenciamento de nova geração, em relação aos achados incidentais. Então, sempre há discussões em relação a isso. E também na questão da medicina de precisão, da medicina individualizada, né? Como o aconselhamento genético precisa evoluir e como eles podem atuar, né? Como é que vai se atuar agora que a gente não está tratando de doenças, a gente está tratando de pacientes com suas doenças específicas, com suas alterações genéticas específicas. Mas o importante é a gente ver que, ao contrário de princípios eugênicos, tá? O princípio do aconselhamento genético, eles visam principalmente a defesa dos interesses dos indivíduos e famílias, e não da sociedade. Então, é importante a gente tratar cada paciente de forma individual, cada família de forma individual, respeitando as decisões que vão ser tomadas por eles, e tentar dar o máximo de informações possíveis e mais atualizadas possíveis para que essas famílias consigam, assim, chegar a uma conclusão, né? E ter esse aconselhamento feito de uma forma não diretiva. Tá? Gostaria de agradecer e passar agora para a doutora Michelle.
Joana, foi excelente a aula, você foi super clara. Muito obrigada. Se você puder, por gentileza, passar para o próximo slide. Então, na quarta-feira, a gente vai ter a aula da doutora Rayana com novas terapias para doenças genéticas. E eu peço também a gentileza, se vocês puderem responder a nossa pesquisa de satisfação. Joana, se você puder, por gentileza, passar para a próxima, pode passar. Então, aqui tem o QR Code, se você apontar o celular aqui, você consegue, então, responder a nossa pesquisa de satisfação. E aí, aqui agora a gente vai, então, responder algumas perguntas, a gente ainda tem um tempinho. E, Joana, eu vou começar aqui com uma pergunta do Eduardo Naves. Você está me escutando direitinho? Eu quero saber se eu posso passar para o próximo slide. Ou deixo nesse mesmo? Ah, pode passar, pode passar. Tá. Certo, estou escutando, sim. Gostaria de agradecer também os nossos apoiadores, né? Então, a gente tem os nossos laboratórios aqui apoiadores, o Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, a Liga de Genética Médica da Universidade Federal do Mato Grosso, o EGENE também, que é um congresso que vai acontecer agora em breve, em agosto. E agora a gente pode caminhar, então, para as nossas perguntas, já que a gente tem um tempinho aqui sobrando. Doutora, Oi. rapidinho. Enquanto a gente responde as perguntas, acho que a gente pode deixar no slide do QR Code para as pessoas conseguirem acessar, deixar um pouquinho mais. Tá bom. Se a gente conseguir voltar. Isso, obrigada, doutora Joana. Obrigada, Joana. De nada. Então, vamos lá para as perguntas, então. O Eduardo colocou assim, ó, o aconselhamento genético deveria, idealmente, ser incluído em um ambiente de atenção primária ou ficaria restrito a centros de referência em genética médica, hospitais universitários ou terciários? Eduardo, obrigada pela pergunta, viu? Pronto, Eduardo, obrigada pela pergunta. Essa sua pergunta é bastante pertinente, porque essa é uma discussão que é muito ampla dentro da genética. Atualmente, ele está restrito, né, a centros terciários, principalmente hospitais universitários e centros associados a serviços universitários. Mas há uma discussão, há programas também que fazem, que têm a intenção de incluir a genética, ou pelo menos a parte de aconselhamento, vamos dizer, uma triagem genética na atenção primária. Então, isso é algo que é bastante discutido na Sociedade Brasileira de Genética e há uma divisão, né, que ainda não existe, né, em sua plena atividade na atenção primária, mas em outros países ela já existe. Eu acho que isso seria o mundo ideal, né? O nosso cenário ideal, poder ter o aconselhamento genético dentro da atenção primária. Eu acho que daí sim a gente ia conseguir ter o impacto naqueles números que você mostrou no começo da aula, né, Joana? Sim, sim. Porque o acesso ainda é muito difícil, é muito restrito. Sim. Vamos para uma próxima pergunta aqui. O Eurico, ele perguntou, só um segundinho que agora entrou outras perguntas aqui. Gostaria de saber se existe algum padrão de documentação específico, tanto para o aconselhamento quanto sobre a confidencialidade. E os convênios seguros de saúde têm o direito de saber? Obrigada. Eu acho que você... Eurico, né? Obrigada pela pergunta, Eurico. Eu acho que você está se referindo a um termo de consentimento livre e esclarecido em relação à realização dos exames genéticos. Né? O ideal é que seja feito um termo de consentimento livre e esclarecido sempre que se faça um exame genético do paciente. E em relação à confidencialidade, os planos de saúde não têm que ter acesso aos exames, não. Né? Hoje em dia, são exames, claro, novos, tá? São exames preditivos, né? Eu acho até que a Michelle pode falar um pouquinho melhor do que isso, mas isso desrespeitaria, né, a confidencialidade em relação aos exames para o paciente. Não sei se teria alguma coisa a acrescentar? Não, alguns médicos, eles até realizam, durante o processo do aconselhamento genético,
um termo de consentimento com o próprio paciente, né? E aí você tem esse termo de consentimento, o paciente ele fica com esse termo, né? E aí você fica resguardado, que todas as informações discutidas ali, elas são de fora confidencial, né? E essas informações, elas não vão ser abertas, né? O que acontece hoje em dia é que a gente usa muitos dados de genética, mas de forma desanonimizada. Você tem dificuldade de falar essa palavra. Então, assim, por exemplo, os dados de um sequenciamento, né? Mas eu não tenho nome, eu não tenho endereço, né? São dados que eles não estão ligados a nenhuma pessoa. E aí, até isso, a pessoa ela pode escolher se ela vai querer ou não, né? Liberar a utilização dos dados dessa forma. Mas tudo tem que ter muita ciência do paciente, o paciente que opta e que escolhe. A Ana Langer, ela perguntou sobre a testagem de crianças aparentemente normais em famílias onde há doença genética sem possibilidade de tratamento. Qual a sua opinião? Ana, essa não é uma questão nem de opinião, na verdade. Porque se a gente está falando de uma doença que tem um início tardio, tá? Que não tem nada que possa ser feito naquela criança, naquele momento, né? Nem de exames de prevenção e tal. Os exames genéticos só devem ser feitos a partir de 18 anos, com o consentimento da criança. Ou com o consentimento do adulto, né? No caso, só a partir dos 18 anos. Quando a gente fala de uma doença que ela pode se manifestar na infância, aí a gente teria que ter o consentimento dos pais, certo? Então, a gente está falando de uma doença, uma síndrome, por exemplo, de Li-Fraumeni, que é uma doença de predisposição ao câncer, que ela pode ocorrer na infância, né? Então, aí teria indicação de fazer um exame na criança, mas com a doença para ocorrer na idade adulta, tem que aguardar a criança, né, ter a maioridade para poder fazer, consentir, fazer aquele exame. Sim, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui de um participante anônimo. Como que ele colocou? Que atualmente os biomédicos geneticistas também podem realizar o aconselhamento genético, desde que registrados corretamente no CRBM. Gostaria de saber se esses só estão autorizados mediante a presença de um médico geneticista na equipe e se para isso precisam ter uma residência multiprofissional na área. Caso necessite a residência, saberia dizer alguma instituição no Brasil que tenha? Olha, nesse caso, eu não saberia te dizer, né, como é que funciona essa questão do registro para o biomédico. Eu sei que existem, eu não sei quantas hoje, se já estão na ativa realmente. Eu sei que na USP, eu acho que tinha uma residência, ou era um mestrado profissional em relação, é um mestrado, né, profissional, mas em relação ao registro no Conselho de Biomedicina, eu não sei te dizer. O que eu sei é que a gente estava discutindo a implantação de uma residência multiprofissional aqui na Federal, e nessa discussão ficou claro que essa pessoa precisaria estar inserida numa equipe multiprofissional, onde deveria haver um médico geneticista. Não sei se eu estou um pouco desatualizada em relação a isso. Não sei se Michele saberia também ter mais informações. Não, eu estou de acordo que assim, o mundo ideal é ter uma equipe multiprofissional, né? A gente nem comentou aqui sobre o profissional da área de psicologia, que também é extremamente relevante. Isso. Processo de aconselhamento, né? Então, quando a gente fala, né, dessa equipe multiprofissional, é que cada um dos profissionais vai ter uma atuação mais precisa, né? Eu acho que quando você tem um aconselhador genético trabalhando junto com você, você tem a possibilidade de explicar muito melhor também para a família, né? Ter retornos para você poder só explicar partes do aconselhamento genético, né? Mas eu acho que a gente tem que focar mesmo em tentar oferecer nesses serviços, né, de forma multidisciplinar mesmo. Ter uma psicóloga, ter um médico, ter o aconselhador, né? Eu acho que esse é o mundo que a gente gostaria, né, que tivesse disponível aí para todo mundo. Porque são papéis específicos de cada um. A gente não consegue fazer o papel de um psicólogo, a gente não consegue fazer o papel das outras profissões, né? Dividir essas funções ia somar mais, né? Sim. Do que fazer tudo isolado. A gente fala da questão do ato médico, né? Porque para o médico é o que define, né? Dá o diagnóstico, a conduta,
qual que vai ser o tratamento, se vai ter um tratamento ou não, né? E esses são, né, exclusivamente atos médicos, sim. Mas é importante a gente saber que isso varia de país para país, certo? Sim. Então, aqui no Brasil é dessa forma, mas em outros lugares pode ser diferente. O Vandré Carneiro, ele perguntou, o heredograma que contém informações não somente do paciente, mas da sua família, podem ficar no prontuário médico? Geralmente, eles ficam, né? Mas o prontuário médico também é algo sigiloso, né? Mas, então, no heredograma não vai ter o nome das pessoas da família. Vão ter números, que aí vão ser equivalentes àquelas pessoas. Então, geralmente a gente bota as gerações em algarismo romano e os numerozinhos, né, nas pessoas. Então, o indivíduo, vamos dizer, um pequeno, um algarismo romano e um numeral mesmo é tal pessoa. A gente não escreve os nomes, né, das pessoas lá. Então, isso fica, de uma certa forma, anônimo, né, os familiares. Mas, querendo ou não, o prontuário é de sigilo também, é propriedade do paciente. Então, ele tem direito de procurar, chamar, por exemplo, chegar no hospital e pedir uma cópia do prontuário dele, mas outras pessoas não. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Eliana que eu achei bem relevante também. Quando identificamos algum dismorfismo, devemos encaminhar para o aconselhamento genético enquanto não fechamos o diagnóstico clínico? Vamos ver um exemplo, Eliana. Eu acho que isso se aplica a uma situação que é bem comum. Às vezes o pediatra vê uma criança que acha dismórfica, vamos dizer, pensou em síndrome de Down, ele vê as dismorfias, mas aí para dar o diagnóstico ele fica esperando, né? Encaminha para o geneticista e fica esperando e fica... Só um minuto. É o que... Desculpa. Fica tranquilo. Desculpa. E fica esperando, que ele aprendeu a abrir a maçaneta da porta agora. Ele fica esperando a consulta com o geneticista para poder dar o diagnóstico de síndrome de Down, né? Então, o pediatra pode dar o diagnóstico da síndrome de Down. Ele pode ver as dismorfias, descrever as dismorfias do jeito que ele sabe descrever. Se ele não tiver segurança de dar o diagnóstico, ele já pode tomar a conduta em relação a pedir um ecocardiograma, coisas que vão causar benefício para o paciente, já encaminhar, já que o paciente é hipotônico, encaminhar para estimulação precoce e já conversar com a família, não. E se tiver dúvidas, claro, pode encaminhar para o geneticista. Nesse caso, o geneticista vai fazer o diagnóstico, vai fazer o aconselhamento genético e esse segmento pode até continuar com o pediatra mesmo. Mas assim, se você tem aquela suspeita de dismorfia, né? Vê que ela você acha que a criança é dismórfica, o ideal é você encaminhar para um especialista, encaminhar para o geneticista. Mas não impede de você também tentar fazer o seu diagnóstico. Tá ótimo. Joana, a gente chegou aqui no final da nossa hora. Gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua participação. Foi super elogiada aqui sua aula, super didática. Meu muito obrigada e obrigada também a todos os participantes que ficaram aqui com a gente. Na quarta-feira a gente se vê de novo, então, com a aula da doutora Rayana. Muito obrigada, viu? Boa noite. Eu que agradeço a todos. Obrigada, Joana. Um abraço, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.